Com o tema Cuidado com as mamas, carinho com o seu corpo, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aderiram à campanha Outubro Rosa 2020. O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, representando 24,2% do total de casos em 2018, e ocupa o quinto lugar em causa de morte por câncer em geral, e é a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. No Brasil, o câncer de mama é o segundo tipo que mais acomete as brasileiras, representando em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. E para 2020, foram estimados mais de 66 mil novos casos. Para conversar um pouco sobre o câncer de mama e esclarecer algumas dúvidas, convidamos a mastologista da Unimed, doutora Marlova Dutra Câmara. Bem-vinda, doutora Marlova. É um Obrigada. prazer estar com a senhora aqui hoje. Doutora, os números apresentados pelo INCA impressionam. O que você pode nos dizer sobre essa estimativa tão alta de novos casos? Realmente, nos últimos anos, a gente tem visto e acompanhado um aumento mundial, tanto na incidência do câncer de mama, quanto na mortalidade. E uma coisa interessante que também vem acontecendo é uma diminuição da faixa etária. O câncer, que antes era uma doença comum em mulheres a partir dos 50 anos, hoje é muito comum a gente observar mulheres em torno de 30 apresentando a doença. É uma das principais causas de morte, então, por isso é muito importante a gente falar sobre o assunto, e realmente o INCA estimou para 2020 mais de 66 mil novos casos. Então, é muito importante a gente debater o assunto. Doutora, nós sabemos que o fator genético, o fator hereditário, ele está presente em cerca de 5 a 10% dos casos. Mas fatores de risco ambiental, comportamental, ele também deve ser considerado. Quais são as medidas que podem ser adotadas que vão contribuir para a prevenção do câncer de mama? E junto dessas medidas, o que nós podemos orientar e deixar como dica para a população? Tá certinho. Realmente, o câncer hereditário, que é aquele que passa de mãe para filha, tias, que está muito presente em uma determinada família, ele corresponde a apenas de 5 a 10%. Isso significa que a grande maioria dos casos é o que a gente chama de esporádico, ou seja, ele não tem uma causa específica. A gente tem um somatório de fatores genéticos, do estilo de vida, do que a gente chama de hábitos reprodutivos e uma ação do meio ambiente. Quando a gente fala em prevenção do câncer de mama, a gente tem dois tipos, na verdade. A gente tem a prevenção primária, que é a adoção de hábitos saudáveis para diminuir a chance de desenvolver a doença, e a gente tem a prevenção secundária, que está relacionada à realização dos exames de rastreamento, a fim de fazer o diagnóstico precoce. E quando a gente fala em prevenção primária, que é uma coisa muito importante, a gente vê que tem estudos mostrando uma redução de quase 30% na incidência da doença quando a gente tem uma alimentação saudável, atividade física, hábitos comportamentais. Então, eu listaria aqui alimentação balanceada. O que significa isso? Além de comer verduras, legumes, evitar frituras, desembalar menos e cortar mais alimentos. O que seria isso? Parar de comer comida processada. Hoje é muito moderno a gente ir no supermercado comprar uma comida congelada, uma comida pronta. Antigamente não tinha isso. Antigamente a comida era feita, né? Então isso é uma coisa que mudou muito. Estresse. Hoje quem não vive sob o estresse? E a gente sabe que a pessoa estressada
ela libera substâncias nocivas ao organismo que atrapalham o bom funcionamento, principalmente do sistema imune. Então, cultivar métodos de relaxamento, fazer coisas que vão relaxar a cabeça, isso tem um impacto positivo. Excesso de peso é muito prejudicial, porque a gordura ela se transforma num tipo de hormônio, que é o estrogênio, que é o hormônio que pode propiciar o câncer na mulher. O consumo de álcool, cigarro. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer na rotina do dia a dia e que vão impactar positivamente na redução da incidência do câncer. Doutora, nos últimos anos, o trabalho desenvolvido com a população feminina, ele reforça a importância do estar alerta, né? Ficar atento a qualquer alteração suspeita nas mamas. Como que as mulheres podem perceber essas alterações e quais são os sinais que elas devem estar atentas? O câncer de mama, ele normalmente se apresenta através de nódulo. Talvez seja a forma mais comum que a gente tem de perceber uma alteração relacionada com o câncer. Então, como que seria o caroço na mama que chama atenção com relação a câncer? É um caroço duro, ele é fixo, ele é irregular e ele não dói. É como se fosse um pedacinho de brita. É um carocinho duro que está lá agarradinho, porque o câncer ele se adere a estruturas onde ele está desenvolvendo, e normalmente ele é indolor. Pode ser também ferida ou mudança na posição do mamilo, um mamilo que sempre foi para fora, ele começa a entrar, ou começa a ter tipo uma descamação, como se fosse uma alergia, isso pode ser um sinal. A pele fica vermelha, inchada, aparecendo aqueles furinhos dos poros da pele, é o que a gente chama de casca de laranja, pode ser um sinal. A saída espontânea de líquido pelo bico, porque tem um líquido que é comum, que normalmente pode sair mesmo. Agora, aquele que é constante, que sai sem apertar, ele vai vazando, normalmente ou é sangue, ou é o que a gente chama de água de rocha, um líquido bem clarinho, apesar de não parecer suspeito, né? Mas é um líquido que a gente tem que prestar atenção. Caroço no pescoço, caroço nas axilas. Então, são várias situações que podem chamar a atenção. Agora, uma coisa importante é frisar com relação aos sinais e sintomas do câncer. Não espere dor para procurar um médico. Né? Então, na vigência de qualquer um desses sinais e sintomas, procure um mastologista. Então, a orientação, né, doutora, imediata procure um mastologista para que ele possa traçar uma conduta, é isso? Sim. Ok. Doutora, e sobre a mamografia? Eu acredito que é uma curiosidade, né, de a maioria das mulheres, né? O Ministério da Saúde, ele recomenda o rastreamento dessas mulheres numa idade entre 50 e 69 anos. Qual que é a importância desse exame? E, assim, ele é seguro? Tem algum risco? E o tempo também, né, que a mulher deve fazer esse exame? Olha, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica a realização anual da mamografia a partir dos 40 anos. Isso para a população geral. Agora, tem situações em que o exame pode e deve começar antes. Então, são situações que a gente vai identificar na consulta, né? São mulheres que muitas vezes têm um histórico familiar forte, ou mesmo achados durante a consulta que vão justificar a realização da mamografia abaixo dos 40 anos. Ela tem que ser anual, porque a mama está viva, ela pode modificar. Então, o exame normal de mamografia hoje não significa que no ano que vem ele vai continuar assim.
né? Então, ele tem que ser repetido anualmente. É como se a gente dissesse que ele tem validade de 1 ano só. Lembrar que fazer mamografia não evita ter câncer. Então, o exame é feito porque o objetivo é, se a mulher tiver um câncer, ele vai ser diagnosticado precocemente, e a gente sabe que o diagnóstico precoce, a gente tem altas chances de cura. É um exame que realmente para muitas mulheres ele é desconfortável, porque um exame bem feito ele tem que apertar a mama, né? Eu trouxe até aqui uma prótese mamária para explicar aqui. Vamos supor que isso daqui fosse a glândula mamária e a gente tivesse um câncer, um carocinho ou mesmo uma calcificação, uma alteração qualquer num pontinho. Então a mamografia, o que ela faz? Ela tem que espremer mesmo a mama, espalhar, deixá-la bem espichadinha, porque é com ela bem apertada que a gente vai conseguir diagnosticar, enxergar pequenas lesões. Se a mamografia for feita sem a compressão devida, muitas vezes uma lesão pode passar despercebida e não ser diagnosticada. Então, para as mulheres que sentem muito incômodo para fazer o exame, eu sugiro, na véspera da mamografia, toma um analgésico ou um anti-inflamatório. No dia da mamografia, antes de ir para o lugar onde você vai fazer, toma outro. Isso tudo faz o exame ser mais sossegado, né? Lembrar na hora de estar, que você estiver fazendo o exame, a compressão ela dura 7 segundos. Então, passa rápido, a partir do momento que você vai contando e tudo, é mais fácil passar pelo exame. E uma coisa que às vezes tem muita dúvida é fazer mamografia não dá câncer de tireoide. A gente, quando vai fazer a mamografia, os locais onde a mamografia é feita, surgiram tantas coisas nas redes sociais que agora eles já dão o colete cervical de proteção de tireoide. Muitas vezes isso chega a atrapalhar o exame. A radiação que vai para a tireoide é muito pequena e não é capaz de estimular câncer. Então, são vários mitos que a gente tem que deixar muito bem esclarecido. Ok. Doutora, como já estamos conversando, né, esse rastreamento é de extrema importância, né? Mas esse ano, de caráter muito particular, né, diferente, nós estamos enfrentando uma pandemia. E a própria Sociedade Brasileira de Mastologia, ela divulgou uma queda importante, né, nesse tratamento do câncer, nessa rastreabilidade que é feita, né, tanto o tratamento quanto as cirurgias oncológicas, né, do câncer de mama. Ele até mostra, né, que teve queda de 40% no atendimento dos pacientes e de 28% nessas cirurgias relacionadas ao câncer de mama. O que preocupa, né, que precisa fazer esse rastreamento, a mamografia, e nós já estamos em outubro, né, quase o ano terminando. Qual que é a orientação para essas mulheres que estão na faixa etária para realizar a mamografia, né? Esses serviços, eles já foram retomados? Existe alguma orientação específica devido a essa pandemia que estamos enfrentando? Sim, realmente isso foi muito preocupante, porque a gente sabe que a realização desses exames são a nossa principal arma, porque o diagnóstico do câncer, a gente não pode esperar que apareça o sintoma para a gente descobrir. O ideal é que ele seja descoberto pela mamografia. E realmente, por causa da pandemia, muitos serviços fecharam ou os serviços voltaram a funcionar, mas pacientes ficam com medo de ir fazer seu exame, e isso gera um impacto negativo, porque tem muito caso de câncer que está sem diagnóstico, por consequência, está sem tratamento. Então, isso é realmente preocupante. Mas eu quero deixar bem claro que os serviços já voltaram a realizar a mamografia, ultrassom, ressonância, o exame que for necessário,
e que, claro, todos estão seguindo as normas de segurança para que não aumente mais os nossos problemas, né? Então, podem procurar os serviços de mamografia, porque o exame voltou a ser realizado normalmente. Doutora Marlon, e as mulheres que têm prótese de silicone, elas seguem o mesmo padrão? Devem fazer? Tem alguma restrição? Algum cuidado especial? Sim, isso é muito importante também, porque muitas mulheres colocam o silicone e pensam que não podem fazer mamografia justamente por causa da compressão que é feita. Não tem problema nenhum. Mulher com silicone pode e deve fazer a mamografia. Claro, de acordo com as indicações, né, de idade e tudo, mas pode fazer. Eu trouxe aqui a prótese justamente para mostrar. A prótese, ela não estoura, ela não sofre nenhum trauma importante que contraindique a mamografia. Ela é muito resistente, o material dela é muito resistente. Existe... Quando a mulher não tem prótese, são feitas 2 fotografias de cada mama. Uma feita de cima para baixo e a outra feita de lado a lado. Quando a mulher tem a prótese é empurrada para o tórax e a parte da mama é puxada para frente numa manobra chamada de Eklund, que é a manobra que consegue, mesmo com uma mama com prótese, ser visualizada a glândula sem problema. O que pode acontecer é que muitas vezes a mama com prótese ela pode precisar de um complemento, que seja uma ressonância, um ultrassom, mas não tem problema nenhum fazer o exame, inclusive aproveitando o gancho da prótese para falar que prótese de mama, prótese de silicone não aumenta risco para câncer de mama, nem esconde tumor, se caso ele acontecer na mama. Então, também isso daí são mitos que a gente já aproveita para deixar claro. E, doutora, mesmo com toda essa importância, né, essas divulgações que são feitas, nós encontramos ainda mulheres que têm um pouco de vergonha e até mesmo medo, né? Vou fazer o exame e se tiver um diagnóstico de câncer, né? O que a senhora nos ajuda, né, poderia dizer, assim, até mesmo para poder acolher, tranquilizar essas mulheres? Isso é importante também, porque quando eu falei lá atrás dos sinais e sintomas de câncer, caroço, secreção pelo bico e tudo, isso são sintomas muito comuns da gente observar nas mamas. Então, eu quero dizer que a maioria das coisas que acontecem na mama são coisas benignas. A gente fala muito do câncer porque, vamos dizer, é a doença mais famosa da mama, mas não é a mais frequente. Então, as mulheres não têm que ter medo de olhar, porque se achar alguma coisa, um caroço, alguma coisa, não significa que é câncer, não. E lembrar que a única forma que a gente tem de ficar tranquila é examinar. Porque o fato de não estar sentindo nada não significa que não tenha nada. Então, isso é um outro fator importante que a gente tem que deixar claro. Eu tenho muitas pacientes que às vezes chegam já com câncer e quando a gente pergunta por que não fazia o exame e tudo, elas comentam assim, doutora, mas eu não fazia porque eu não enxergava importância em fazer o exame, já que eu não estava sentindo nada. Então, a gente aproveita esse espaço aqui para deixar claro isso. Não esperar sentir alguma coisa para fazer o exame, porque a doença é silenciosa. Ela, no começo, ela é silenciosa, só que é no começo que a gente tem que fazer esse diagnóstico. Doutora, em relação às chances de cura, elas estão diretamente relacionadas ao diagnóstico precoce? Exatamente. O câncer de mama, se ele é diagnosticado no começo, ele tem praticamente 95% de chance.
Então, é uma estimativa muito alta. Então, justamente por isso que a gente bate na tecla de fazer os exames de rastreamento. Essa palavra, exame de rastreamento, o que que é? É fazer exame numa população que não está sentindo nada. É diferente quando você já tem uma pessoa que está com um caroço, uma ferida, alguma coisa, você não está fazendo rastreamento, você já vai fazer o diagnóstico do que está acontecendo. E não é isso o nosso foco. O nosso foco são aquelas mulheres que não estão sentindo nada e que acham que não tem nada, e na maioria das vezes não tem. Mas a gente só consegue dar essa tranquilidade, dizer, olha, tá tudo bem mesmo, pode ir embora para casa, se a gente olhar. Então tem que fazer realmente os exames, porque no caso do câncer, quanto menor o tumor, maior a chance de cura. Doutora, e os homens? Eles podem ficar tranquilos em relação ao outubro rosa? É só direcionado para as mulheres? Ou os homens também precisam estar atentos, se cuidar? Existe alguma orientação para o público masculino? Como o câncer de mama está relacionado com um hormônio predominantemente feminino, que é o estrogênio, a chance do câncer no homem é muito pequena em relação à mulher. É 1% dos casos, mas existe. Só que a mama masculina, por ser pequenininha, então é muito mais fácil um homem perceber alterações. Normalmente essas alterações são de um lado só. Então, a sensação de um caroço, de um endurecimento, de um inchaço, isso tudo faz com que o homem perceba que tem alguma coisa diferente, e isso é importante que ele procure um mastologista. Muitas vezes essas alterações estão relacionadas com um problema que a gente chama de ginecomastia, que é o desenvolvimento da glândula mamária normal no sexo feminino, no sexo masculino. Só que só um médico vai poder fazer essa diferenciação e tranquilizar o homem. Quando necessário, a gente vai fazer mamografia, homem faz mamografia, pode ser necessário ultrassom, pode ser necessário até uma ressonância, o exame que for. E pode ser necessário uma biópsia também para diagnosticar. Mas como a incidência é pequena, então não tem necessidade desse rastreamento que é feito na mulher, o homem fazer. Não precisa. Mas é importante saber que pode acontecer sim, então se perceber qualquer alteração, procura um mastologista que a gente esclarece a situação. Doutora, nós gostaríamos de agradecer imensamente a senhora por essa conversa tão esclarecedora de um tema tão importante, né? E para nós encerrarmos, eu gostaria que a senhora deixasse um recado, né, a toda a população, mas principalmente às mulheres, sobre a importância, né, de se conhecer melhor, de se cuidar melhor. Claro. Olha, primeira coisa, eu queria deixar o recado de não ter medo de procurar a doença. Antigamente tinha aquela frase, né? Não, eu não vou fazer exame porque quem procura acha. Isso mudou. Antigamente valeria mesmo essa frase, porque se achasse um câncer, a medicina não tem o avanço que tem hoje, então muitas vezes não teria muito o que fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a medicina está muito evoluída, os tipos de tratamento evoluíram também. Então, hoje, a frase que eu gosto de falar é: quem procura, cura. É diferente. Então, não vamos ter medo de fazer o exame, porque a única forma que a gente tem de ficar tranquila que está tudo bem é se olhar a mama por dentro e ter certeza que lá dentro está tudo ok. Lembrar que a maior parte das mulheres com câncer de mama não tem fator de risco. Muitas mulheres não fazem o exame porque também pensam: tive vários filhos, amamentei, já ouvi falar que quem amamenta não tem câncer. É mentira, não é verdade. A amamentação, ela protege, ela diminui a chance, mas ela não evita que a doença apareça.
Então, a gente tem que fazer o exame. A maior parte dos casos de câncer de mama são diagnosticados pela própria paciente. Então, estimular a realização do autoexame para que a mulher conheça sua mama, porque se um dia acontecer uma alteração, um caroço, o que for, ela sabe que aquilo não estava lá, que é uma alteração atual, e lembrar dos hábitos, os bons hábitos, né? Lá no começo a gente falou que é muito importante essa prevenção primária. Então, de tudo, o que é mais simples é alimentação saudável. Eu sei que quem fuma é difícil parar, mas tem jeito. Eu sei que a pessoa que bebe é difícil parar, mas a gente consegue. Agora, alimentação saudável não é difícil. Como já dizia Hipócrates, faça do seu alimento o seu remédio. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Lembrar, fazer a mamografia, que é o que a gente está falando muito, é importante, mas não fazer mamografia não protege de ter câncer, né? Então a gente tem que fazer porque o objetivo é o diagnóstico precoce e lembrar que a prevenção mesmo é feita no dia a dia, através de boas escolhas, de bons hábitos, e só depende de cada um de nós. É atitude. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. É um tema tão importante e é sempre bom falarmos sempre, né, para que cada vez mais as mulheres e os homens possam se cuidar cada dia mais. Muito obrigado. Obrigada.